Olá, aluno! Voltamos aqui. Agora nós vamos resolver questões da Sesgran-Rio relacionadas ao Linux que está lá no seu edital, tá? Bota aí na tela, vamos lá. O Linux, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o Linux ele é um sistema operacional. Então você já tem que lembrar de cara aqui que se na prova for classificar o Linux como o tipo de programa que ele é, a função que ele exerce no computador, ele é um sistema operacional. Sistema operacional. E o que é um sistema operacional? Ele é um programa que gerencia os recursos do computador, gerencia as memórias, gerencia os processos, gerencia os periféricos de entrada, de saída, teclado, mouse, impressora, e faz o usuário ter um ambiente para operar o computador. Tanto que o nome sistema operacional pode cair na prova como ambiente operacional, porque o usuário só opera o computador se tiver um sistema. Então o Linux é um exemplo de sistema operacional. E outra coisa que você tem que saber aqui logo de cara é que o Linux ele é um sistema operacional livre. Então ele é um software livre, tá? Na hora da prova, se cair lá que o Linux é um exemplo de software livre, vai estar correto. E o que é um software livre? Um software livre é aquele que me dá 4 liberdades. O software livre é aquele que o dono do software me garante 4 liberdades, tá? 4 liberdades. Já para a gente responder a primeira questão, tá? Então veja, o dono do Linux garante ao seu usuário 4 liberdades, por isso ele é considerado um software livre, tá bom? Então o software livre não é aquele que é gratuito, tem muita gente que na hora da prova erra isso, né? Software livre é aquele que é gratuito. Tem software livre gratuito? Tem, a maioria dos softwares livres são gratuitos, mas tem software livre pago também, tá? Então, por exemplo, você tem Linux na versão gratuita e tem Linux na versão paga, então eu não posso afirmar que todo software livre é gratuito. Existem softwares livres gratuitos, mas existem softwares livres pagos. Não é o fato de ser gratuito que é livre. Por exemplo, existem vários programas no mercado que são gratuitos e não são livres. Por quê? Porque não tem as 4 liberdades. Porque o seu dono, porque todo software livre também tem dono, tem gente que acha que software livre não tem dono. Todo software livre tem dono, tá? Tem direitos autorais da mesma forma de um software proprietário, de um software da Microsoft, de um software de uma grande empresa como a Adobe, enfim. Só que o dono garante para o usuário liberdades que ele não encontra, por exemplo, nos softwares da Microsoft, nos softwares da Adobe, dessas grandes empresas. Então, o que caracteriza ser livre não é o fato de ser gratuito, é o fato de dar essas 4 liberdades ao usuário. Quais liberdades? Vamos lá. As liberdades são as seguintes: a liberdade de executar o programa. Executar está como usar livremente. Isso aqui quer dizer que tanto empresas quanto pessoas físicas podem usar o Linux livremente, executar livremente. A liberdade de estudar como o programa funciona. A liberdade de modificar o programa. Se você estudar o programa, você pode adaptar ele para suas necessidades, modificando ele. E a liberdade de distribuir cópias. Essas distribuições de cópias, distribuir cópias. Essa distribuição de cópias seria instalar o programa na máquina de outros usuários, fazer cópia do CD, fazer cópia do Linux, baixar ele, colocar no pendrive e passar para outras pessoas, distribuir o software, tá? São as liberdades que você vai encontrar aí, que vocês vão encontrar em software livre, são essas 4. Vale destacar que para estudar um programa, saber como ele foi desenvolvido e modificar, é um pré-requisito que o Linux ou qualquer outro software livre tenha o código-fonte disponível. Quando eu falo código-fonte disponível, é o mesmo que dizer que o software está aberto. Né? O código dele está aberto para as pessoas estudarem e modificarem. Então, todo software livre tem um código aberto, porque o código aberto me dá a possibilidade de ter essas 2 liberdades: estudar como o programa foi desenvolvido e modificar o programa, adaptando ele às necessidades de uma empresa, enfim. Essa distribuição daqui das cópias também podem ser distribuições na modalidade gratuita, mas também pode ser na modalidade paga. Então você vai encontrar distribuições, por exemplo, do Linux que são gratuitas e outras que são pagas,
tá? Não existe só Linux gratuito, existe Linux pago também. Claro que se você quiser ele gratuito, você vai encontrar na internet. Tá? Você vai encontrar tranquilamente. E quando você baixar o Linux, o código-fonte dele vai estar disponível para você ler o código e saber como ele foi desenvolvido, estudar o desenvolvimento dele e modificar caso você vire um nerds da computação. Tá bom? Então isso é que faz o Linux ser livre. Aí um aluno uma vez falou: professor, como é que eu sei que o Linux é livre? Aí eu falo, na hora que você for instalar o Linux, o que vai acontecer? Vai aparecer um contrato de licença entre você, o usuário, e o dono do Linux, tá? Vai aparecer um contrato de licença. E aí você vai ler esse contrato de licença e vai aceitar os termos para a instalação do Linux, que é o que a gente chama de licença de uso. É a licença que o dono do programa está te dando para poder usar o Linux. Nessa licença vai estar escrito lá a liberdade de estudar, modificar, distribuir, executar e assim por diante. Nesse mesmo contrato de licença, que nós vamos colocar aqui agora, vai ter uma cláusula que vai dizer para você que não pode fechar o código-fonte, deixando-o indisponível para outros usuários. Em outras palavras, quer dizer, você tem a liberdade de estudar e modificar, você tem o código-fonte aberto. Você não pode tirar essa liberdade de outras pessoas. Se você estudar, modificar, o código-fonte tem que estar disponível para outras pessoas. Coloca aí na tela. Tudo isso que eu falei para vocês vem em um contrato de licença chamado de GPL GNU. GPL GNU. O que é GPL GNU se cair na prova? GPL GNU... Olha lá, GPL GNU é um contrato de licença do Linux. Contrato de licença do Linux. Todo contrato de licença traz liberdades, direitos ao usuário. Né? Traz liberdades. Quais são as liberdades do contrato GPL GNU do Linux? Executar, estudar, modificar e distribuir. Mas todo contrato também traz obrigação. A obrigação vem em uma cláusula chamada de copyleft. Cláusula copyleft diz que você não pode fechar o código-fonte. Não pode fechar o código. Você tem todas aquelas liberdades, mas você não pode fechar o código-fonte. Então, GPL GNU é um tipo de contrato de licença, usado pelo Linux, que diz que você tem essas liberdades, que garante que ele seja um software livre, mas também tem uma cláusula chamada de copyleft, que diz que você não pode fechar o código-fonte. Tá bom? É isso aqui que você tem que saber. Quando a gente vai para a questão de número 1 da SESGRAN-Rio, duas licenças publicadas pela Free Software Foundation, FSF. Essa aqui é a Fundação do Software Livre, tá? Fundação do Software Livre. Ela que criou essa ideia do software livre. Fundação do Software Livre. Beleza? E aí a FSF criou a GPL GNU, olha aqui, ó, General Public License, GPL GNU, e também criou a LGPL GNU, né? LGPL, ó, pá. Então aqui ele está falando no enunciado que nós temos a GPL e nós temos uma outra licença chamada de LGPL, tá? Tem a GPL e tem a LGPL. A diferença entre as duas é que a LGPL ela é mais permissiva e a GPL ela é menos permissiva, ela é mais restritiva, menos permissiva. Ela restringe mais, menos permissiva. Eu coloquei menos restritiva, não. Ela é restritiva, ela é menos permissiva, ela restringe mais, ela proíbe mais do que a LGPL, tá? A LGPL ela é mais permissiva. Mas isso não importa, vamos para os itens aqui. Sobre essas licenças, vamos lá, sobre essas licenças.
Cobrança pelo uso de software, olha lá, sobre essas licenças. Afirma-se que a cobrança pelo uso de software é protegido pela GPL é ilegal. Então olha o que ele está falando, que essas licenças não permitem que alguma pessoa que modificou o software, cobre por isso. E veja, a cobrança pelo uso do software é ilegal, errado. Você pode cobrar sim pelo software. Lembra? Olha para cá. A distribuição, ela é gratuita, se você quiser. Se você quiser cobrar, você pode cobrar. Veja bem, olha o que eu estou falando. A FSF, que é a Fundação do Software Livre, a FSF, a Fundação do Software Livre, ela garante que você possa fazer a distribuição tanto na forma gratuita quanto na forma paga, tá? Então não tem essa restrição falando que cobrar por um software livre é ilegal. Volta lá. Não tem nada a ver, essa questão de item A está errada, tá bom? A licença do tipo GPL pode ser aplicada a qualquer tipo de trabalho e não apenas ao software. Essa é a resposta correta. Veja, GPL, olha para cá, a gente está concluindo o entendimento sobre o que é a licença GPL. A GPL ela pode ser usada em outras coisas, não só em softwares. Tá? Então a GPL ele é um tipo de licença, mas ele não é uma licença só aplicada a software. Você vai poder ter outras aplicações além de software. Tudo bem? Então volta lá. O que ele fala? Licença do tipo GPL pode ser aplicada a qualquer tipo de trabalho e não apenas ao software. Por exemplo, sites podem usar também GPL. Enfim, GPL não é aplicado só a software. Tudo bem? Software protegido por GPL pode ser distribuído livremente. Olha lá, beleza, pode ser distribuído livremente, mas não pode ser alterado sem a permissão do detentor dos direitos. A GPL, quais são as liberdades que vem na GPL que a gente viu? Executar, né, usar livremente, estudar, modificar e o que? Distribuir. Distribuir. Então, quando ele fala que não pode ser alterado, a questão está errada, tá? Pode ser distribuído, beleza, mas não pode ser alterado. Aí está errado. A gente sabe que pode ser alterado. Pode ser alterado. Tá bom? D. Software que utilize bibliotecas distribuídas com licenças LGPL tem que ser distribuído, né, com licença LGPL. Aí você fala, professor, mas o que é biblioteca distribuída? Biblioteca distribuída, gente, é o que a gente chama de DLL. E DLL é um exemplo de API. Só para você ter uma noção do que é uma API interliga softwares, interliga aplicações. Interliga aplicações. Aí você fala, como assim interliga aplicações? Assim, ó. Veja. Aqui vamos dizer aqui, o software do YouTube. O YouTube não, desculpa, YouTube. Não vou chamar de YouTube não, vou chamar aqui o Uber. Eu ia chamar Uber, falei YouTuber. Uber. Beleza? Você tá aqui. E aqui é o aplicativo do Uber. Então o Uber é um aplicativo. Beleza. O Uber, ele usa mapas. Ele usa alguma aplicação de mapas para saber a sua localização aqui e a localização do carro, porque você é o cliente que solicitou o Uber e aqui é o motorista do Uber. O Uber tem que saber a sua localização de cliente e o Uber tem que saber a localização do motorista para, através de um mapinha, né, através de um GPS, né, mostrar a rota aqui para vocês, através de um mapa. Vai mostrar aqui a rota para vocês através de um mapa, que é o tempo que o Uber vai deixar, vai demorar para chegar na sua casa. Beleza. Esse mapa, presta bem atenção no que eu vou explicar, hein? Esse mapa que aparece aqui, ó, ele não é do Uber, esse mapa. Já pensou o Uber ter que desenvolver mapas com satélites e tudo? Não, o Uber ele usa, para mostrar esse mapa aqui, o Uber usa uma API que consome os mapas da aplicação do Google Maps.
Google Maps. O Google Maps é uma aplicação. O Uber consome através de uma API o Google Maps. Então a API interliga softwares, interliga aplicações, facilita a integração de recursos dentro de um software. E aí, quando ele fala aqui, ó, bibliotecas distribuídas, isso é um exemplo de API. Como a API não faz parte do software, a API interliga software, ele não tem que ser na mesma licença do software. Olha aqui, olha o que ele fala, software que utiliza bibliotecas distribuídas com licenças LGPL tem que ser distribuído com licença LGPL. Não, a licença da API é uma coisa e a licença do software é outra coisa, não tem que ser da mesma licença. Não tem que ser da mesma licença. É isso que a questão está errada, tá bom? Não tem que ser da mesma licença, beleza? Software que utilize bibliotecas dinâmicas proprietárias não podem ser distribuídos sob licença GPL. A mesma coisa, bibliotecas não precisam estar na mesma licença, tá? Podem ser licenças diferentes. Aí vocês devem estar pensando, professor, mas por que que não pode ser? O que tem a ver isso com Linux? Vamos lá. Linux é GPL GNU. Linux atua com essa licença GPL GNU. Beleza? O Linux atua com essa licença GPL GNU. E aí, é o seguinte, presta atenção, o Linux atua com essa licença GPL GNU. A licença GPL GNU, ela é restritiva. E você fala, como assim restritiva, professor? Como assim restritiva? Não pode fechar o código-fonte. Pega essas regras, viu? Se cair, vai cair uma delas, ó. Não pode fechar o código-fonte. Isso eu já falei, que está lá na cláusula copyleft. E a segunda coisa que você vai colocar aqui, que não pode fechar o código-fonte, é não pode ser usado o código em softwares proprietários. Aí você fala, como assim? Veja, Android que você tem no seu celular aí, ó, a maioria das pessoas tem celular com Android, o Android é Linux. Então o Android, ele foi criado, esse sistema aqui, ó, ele foi criado com base no Linux. Os caras pegaram o Linux, e o Linux, como você pode estudar, modificar, adaptar, melhorar, eles pegaram o Linux e desenvolveram o Android. Android é Linux. A base do Android é Linux. Então, se o Linux ele tem a licença GPL GNU, o Android também tem que estar na licença GPL GNU. É como se infectasse. Peguei código protegido pela licença GPL GNU, eu vou colocar esse código em outro software, vai infectar esse outro software. Ele também tem que ser GPL GNU, tá? Então, eu não posso usar códigos em softwares proprietários. Códigos protegidos pela licença GPL não podem ser utilizados em softwares proprietários. Se eu usar código do Linux em outro software, esse outro software também tem que ser GPL GNU. Ele não pode ser um software proprietário. Por exemplo, olha para cá, eu não poderia pegar código do Linux e colocar no Windows, por exemplo, porque o Windows é um software proprietário. Não posso, a não ser que a Microsoft fale, o Windows agora vai ser um software livre também, vai ser GPL GNU, tá? Então não posso. Então leva essas duas regras para a prova. Vamos para a próxima questão. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Vamos lá. Questão de número 2. Nos sistemas operacionais Linux, um processo pode ser interrompido por meio do comando kill. O comando kill é para matar um processo. Matar um processo. Para isso é necessário saber o PID desse processo. Qual comando deve ser utilizado para obter esse PID? Vamos lá, olha para cá, gente. Deixa eu falar logo para vocês. Se tratando de Linux, presta muita atenção no que eu vou te falar. No seu edital tem Linux. Se tratando de Linux, o que mais cai nas provas é comando, tá?
Comando é o que cai na prova, é o que despenca na prova. Vocês vão ver que todas as questões que eu coloquei aí, foi difícil, né, encontrar essas questões, porque é difícil encontrar questões de Linux da CES-Gran-Rio, mas eu ainda consegui pegar muitas questões. Veja, você vai ver que a maioria das questões são comandos. Vai ter uma questão de comando na sua prova. Vai ter. Se tem Linux no edital, vai ter um comando na sua prova. Então veja, essa questão é sobre comando. Professor, o que é um processo? Tudo que você executa no computador é um processo. Então se eu abrir um programa, é um processo. Se eu fechar o programa, aí você está terminando o processo, finalizando o processo. Se eu dei um comando para imprimir, é um processo. Tudo é um processo. Os programas são processos que estão em execução. Quer ver? Olha lá na tela. Olha esse programa aqui, ó, Ctrl Shift ESC. Dei um Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC, ele é o gerenciador de tarefas do Windows. Se você olhar aqui, ó, o gerenciador de tarefas do Windows mostra os processos que estão em execução. Olha aqui, gerenciador de tarefas, PowerPoint, Ubuntu, tá vendo? Tudo isso aqui está em execução, ó. Isso aqui são processos, ó. O gerenciador de tarefas do Windows mostra os processos que estão em execução. Se você quiser finalizar um processo desse aqui, um programa desse aqui, você seleciona e dá um finalizar. Só que aqui nós estamos falando de Linux. O Linux, para você ver os processos, olha aqui. Ó, eu estou no Linux aí, estou na tela preta do Linux. Veja, ó, PS, olha lá. Ele me mostra os dois processos que estão em execução nesse momento. Ó. Ó, o que está em execução nesse momento? O Bash, que é esse programa de tela preta aqui. Se na prova falar Bash é esse programa de tela preta, o Bash é um terminal de comandos. E o comando que eu acabei de dar, ó, PS, foram dois processos. Esse processo tem o ID de 83 e esse processo tem o ID 96. Se eu quiser finalizar um processo desse aqui, eu posso usar o comando kill. Eu uso o comando kill com o número do PID e aí ele vai finalizar esse processo. Se eu der um kill, por exemplo, no Bash aqui, ó, no processo 83, eu vou botar o comando kill, se eu colocar assim, ó, comando kill e colocar aqui o PID 83. Se eu colocar isso aqui e der um Enter, ele vai fechar o meu programa, porque ele vai finalizar o Bash. O Bash é esse programa de tela preta. Então veja, nessa questão aqui, ele queria saber qual comando mostra o PID. O comando que mostra o PID é a letra A, PS. Tá bom? Então o que você tem que tirar? Olha para cá. Olha para cá. Veja bem, o que você precisa tirar de útil dessa questão? Duas coisas você vai tirar de útil. Três coisas. Que é esse diferencial que a gente traz aqui para vocês nos exercícios. Três coisas você tem que tirar dessa questão. O que é Bash, se cair na prova? Bash é um terminal de comandos. É uma tela preta daquela para você digitar com comandos. Não é ambiente gráfico. Bash é uma tela preta para trabalhar com comandos. Primeira coisa que você tira dessa questão. Segunda coisa, qual é o comando para visualizar os processos que estão em execução no Linux? PS. Tá? Se você botar PS, ele mostra os processos em execução. Professor, o que é PID? PID é o ID do processo, o número do processo. Porque quando você quiser finalizar esse processo, você vai colocar o comando kill e o número do processo, o PID do processo. E aí ele finaliza esse processo. Volta lá. Então matamos a questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Vamos lá, vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 fala assim, os clientes Windows XP de uma LAN, então ele fala o cliente Windows XP de uma LAN com o servidor Linux acessam os arquivos hospedados nesse servidor por meio de qual comando? Tá? Ou por meio de qual comando não, por meio de qual serviço, qual servidor, tá? Então o que ele fala na questão de número 3? Vamos lá, vamos voltar na questão do número 3, porque deu uma travada aí para todo mundo. Veja, questão de número 3. Ele fala assim, ó, clientes Windows de uma rede LAN com servidor Linux, acessam arquivos hospedados nesse servidor por meio do quê? Vamos lá. O que acontece, gente? Linux é um sistema operacional diferente de Windows, tá? E vocês que vão trabalhar em banco, isso aqui é muito importante para a prova, muito importante você saber o que eu vou colocar aqui. Veja, Linux,
ele trabalha com o sistema de arquivo ext4. Esse é o sistema de arquivo, é a forma com que o Linux trabalha com seus arquivos. É a forma com que o Linux abre arquivos, é a forma como o Linux salva seus arquivos, é a forma como o Linux enxerga os arquivos. E o Windows, ele trabalha com o sistema NTFS. Veja, a forma como esses sistemas enxergam os seus arquivos é diferente. O Windows trabalha com o sistema de arquivo NTFS, ele cria seus arquivos, abre seus arquivos, apaga seus arquivos, aloca seus arquivos por NTFS. O Linux é diferente. Então, o que acontece? Quando você vai ter um computador em uma rede de computadores com Windows e o servidor com Linux, essa comunicação aqui pode dar problema em uma rede. Por quê? Porque o Windows, para se comunicar com o Linux, eles têm formatos, eles trabalham de forma diferente, certo? Eles trabalham de forma diferente. Então, quando eu tenho uma rede de computadores com Windows e Linux, existe um servidor que vai fazer essa tradução da comunicação. Imagine que eu tenho um computador com Windows e um outro computador com Linux aqui, ó. No meio dos dois aqui tem que ter um tradutor. E esse tradutor a gente chama de servidor Samba. O servidor Samba, se cair na tua prova, ele é para fazer essa comunicação aqui. Em outras palavras, palavras mais simples, sempre que eu tiver o Windows e Linux na mesma rede, eu tenho que ter um servidor Samba para fazer a comunicação desses dois sistemas. Então a resposta aqui é a letra C, Samba. Uma coisa importante dessas opções aqui, ó, que eu quero que vocês lembrem, é esse aqui, ó, Apache. Se caiu o Apache na prova, ele é um servidor web. Servidor web. Aí você fala, como assim servidor web? Você abre o navegador de internet, vamos imaginar que você abre o Google Chrome, digita lá o endereço do servidor do Banco do Brasil. Aqui é o servidor do Banco do Brasil, ó, BB. Você digita lá bb.com.br, você digita o domínio do Banco do Brasil e você está querendo acessar aqui o site do Banco do Brasil. Esse servidor aqui, ele tem um programa, uma aplicação, né? Não um aplicativo, uma aplicação chamada de Apache. Apache é uma aplicação servidor web. Os programas que ficam do seu lado, tipo o Google Chrome, que é um navegador, ele é chamado de programa cliente. Programa cliente de navegação porque ele está do lado do cliente. O Apache ele é um programa servidor porque ele está do lado do servidor. Programa, aplicação servidor fica do lado do servidor e Apache é Linux. É um dos servidores web que armazenam sites mais usados do mundo, tá? Vai aparecer o site aqui na sua tela, graças a esse servidor que vai enviar o site para sua tela. Tá? Então, Apache, se cair na prova, é um servidor web. Samba é um servidor para fazer essa tradução entre Windows e Linux, tá bom? Questão 4. Analise os comandos abaixo relativos a Linux. Vou fazer o seguinte. Essa próxima questão a gente já deixa para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem com você? Espero que você tenha gostado dessa aula disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube. Ela é apenas um trecho do nosso projeto de 1000 questões resolvidas para o concurso do Banco do Brasil. Fizemos a seleção aqui dos melhores professores para resolver questões de todas as matérias da Banca Sesgran-Rio. Com isso, você vai conseguir mapear tudo, mapear exatamente a forma que a Sesgran-Rio cobra as questões na prova, sem perder tempo. Às vezes você faz um curso genérico que não é da Banca Sesgran-Rio e acaba perdendo muito tempo e chega na prova, quando você olha a questão, você fala, rapaz, eu não vi isso. Exatamente porque não foi um curso
focado na Sesgran Rio. Eu tenho certeza que o nosso curso, o nosso projeto de 1000 questões vai fazer você ser um novo agente comercial do Banco do Brasil. E sabe o que é melhor? Se você adquirir o nosso projeto de 1000 questões, o link vai estar na descrição do vídeo, você ainda ganha a nossa semana da prova, que será ao vivo no Google Meet. Nós vamos fazer uma semana inteira de revisão das principais questões, das questões mais recentes da Sesgran Rio, para que você chegue na prova, bata o olho e fala: opa, estudei tudo isso no projeto de 1000 questões, acoplado à semana da prova de exercícios através do Google Meet. Então esse vai ser o bônus que eu vou te dar. Ah, professor, e se eu quiser comprar só as aulas da matéria que eu acabei de assistir agora? Então, também vai estar na descrição do vídeo o link do curso de exercícios só da matéria que você assistiu nesse vídeo. Mas se você quiser o completo, é muito melhor. Então, galera, eu desejo para você uma boa preparação no Banco do Brasil.